Queridos irmãos, vamos curvar a cabeça para uma palavra de oração. Deus e Pai soberano, grande és tu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ontem eu estava, essa semana, semana de um grande evento aí mundial, a morte do Papa. E eu estava lendo no G1 a notícia, o que estava sendo noticiado lá e como é que foi, o ritual e essas coisas para a gente ficar inteirado, de como está acontecendo, o que está sabendo, como está fazendo. E aí, no G1, na reportagem, eles entraram numa de falar algumas coisas sobre o legado do Papa Francisco. E aí começaram falando lá sobre o legado do Papa Francisco, várias obras, não é? E uma frase me saltou aos olhos como um legado do Papa. E a frase era assim, no contexto em que o G1 colocou, eu disse assim, essa frase dá margem para tanta coisa, tanta interpretação. Eu não sei se foi o mesmo contexto que ele usou lá no Vaticano, lá quando ele estava falando para a paróquia dele, eu não sei se foi o mesmo contexto. Mas devemos construir pontes e não muros, como uma ideia de missão da igreja, como uma ideia de que é o que nós devemos fazer. E eu olhei assim e falei, meu Deus, se as pessoas... Quem vê uma frase dessa, assim, sacada do contexto em que ela foi apresentada, pode pensar qualquer negócio, pode pensar qualquer coisa. Construir pontes e não muros. Olha que ideia legal, né? Que ideia legal, porque ponte é ligação, que ponte liga e muro separa. Eu pensei, ai de mim, se não fosse o muro aqui de casa. Quer dizer, ao ler essa frase, desprovido de um contexto, você pode fazer uma lenha muito grande na cabeça das pessoas. E eu então, hoje, a partir desse momento, eu pensei, refleti sobre isso, falei, é importante reforçar a missão da igreja. É importante reforçar por que eu estou aqui. Para construir pontes? Para não construir muros? Qual é a missão da igreja? Então, essa é a nossa reflexão para o dia de hoje. Eu vou ler primeiramente em Lucas, capítulo 4, versos 16 em diante. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Um sábado, entrou na sinagoga, executou o seu costume. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Ponto. Olha para mim agora. Mas fica nessa página aí que eu ainda vou dar uma passeada nela. Hoje se cumpriu. Hoje foi consumada essa profecia. Ele se apresentou oficialmente como aquele que viria para cumprir as profecias lá dos profetas de Israel, a profecia de Isaías e de tantos outros que falaram da sua vinda. Ele se apresentou exatamente assim. Essa profecia fala dos seus feitos, do que o Filho do Homem faria, do que o Filho de Deus faria.
porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, quer dizer, levar a boa nova, enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Mas que cativos? Muito provavelmente esses cativos aqui é muito mais do que um cativo preso atrás das grades, mas um cativo espiritual. Aos cativos e restauração da vista aos cegos. Uma pessoa cega, ela não sabe para onde vai. O homem estava perdido, sem saber para onde ia, sem saber qual era o próximo passo. Então ele veio trazer libertação a esses cativos, dar vista aos cegos e libertar, pôr em liberdade os oprimidos, para proclamar um ano aceitável. Você veja que nenhuma dessas qualificações aqui proféticas descritas em Isaías está no nível material, todas estão no nível subjetivo, no nível espiritual. Sua libertação, mas não uma libertação física exatamente, uma libertação muito maior, uma libertação das amarras deste mundo, uma libertação da alma, uma libertação do interior, uma visão, mas não uma visão física que está sendo falado aqui, uma visão de vida, uma visão que me leva para a vida, que me leva dentro de um contexto espiritual. E ele lê esta parte, termina de ler essa parte, Isaías 61, e aí diz: hoje cumpriu-se. Bom, o povo não acreditou, né? O povo ficou, mas ele não é filho de José, não é filho de Maria, não cresceu aqui? Como assim está dizendo isso? Imagine quantas vezes Jesus foi a essa sinagoga, ele era uma fichinha conhecida ali. E aí foi essas conjecturas todas. Pois é, não acreditaram nele, ele deu um jeito de sair sem ser tão importunado assim, e a passagem continua. E Jesus, no verso 31, e Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina. Ele aí foi para Cafarnaum, porque a sua palavra era com autoridade. E apareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Foi um diabo que disse isso, hein? Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cale-se e saia desse homem. Uau, olha para mim, em Cafarnaum, a galera ficou de novo assim: uau, que isso? Com que poder ele faz isso? Olha como ele fala com autoridade, com demônio. Com demônio ele fala com essa autoridade toda. Aí, deixando a sinagoga, no verso 38, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E, inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E, imediatamente, ela se levantou e passou a servi-los. Gente, olha que coisa tremenda, gente. Depois do culto na sinagoga, onde ele expulsa um demônio, ele vai para a casa de Pedro. E chega na casa de Pedro, sua sogra estava doente. Ele diz: ela está doente, ela ficou com essa febre que não passa, essa febre alta, que não passa. E Jesus aí pega e cura a sua sogra. Então, ou foi de manhã lá na sinagoga, ou foi no dia anterior, ele diz que aquela profecia tinha se cumprido. Depois ele, numa outra oportunidade em Cafarnaum, ele expulsa um demônio. Ele agora vai para a casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. O que é que aconteceu de tarde? Ao pôr do sol, olha lá o versículo, verso de número 40, ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios,
gritando, dizendo: você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Ele deixou alguma dúvida? Alguém ficou com dúvida? Ele se declara o Filho de Deus ao ler as Escrituras, Isaías 61. Ele diz: hoje se cumpriu a Escritura descrita aqui. Ele expulsa um demônio no dia seguinte ou 2 dias depois, enfim, em Cafarnaum, na outra cidade. Estava em Nazaré, agora está em Cafarnaum. Depois ele vai à casa de Pedro, cura a sua sogra, e a sua fama foi correndo. E no final do dia, ao pôr do sol, gente, já estava fazendo fila na casa de Pedro lá. Porra. Olha, tem um monte de gente aí que soube aí que você fez. Agora eles querem ser curados. E ele começou curando aquelas pessoas. Ele começou curando aquelas pessoas, curando aquelas pessoas, curando aquelas pessoas. Curou muita gente, não foi, irmãos? Mas a minha pergunta, curou todo mundo? Não curou todo mundo. E depois daquele episódio, depois que o pessoal parou de chegar, ele foi para um lugar deserto e a galera foi atrás dele. A galera foi atrás dele e o pessoal entendeu que ele ia embora, que ele estava se despedindo dali, da região. E eles começaram: não, você não pode ir, como você vai? Você não pode ir embora. E ele aí, por que não podia ir embora mesmo? Por que ele não podia ir embora? Tinha mais gente para curar, né? Eles tinham outros problemas também. Nós temos problemas, você não pode ir embora. Nós temos outras pessoas doentes, você não pode ir embora. Aqui tem muita necessidade, o pessoal aqui é pobre, você não pode ir embora. E ele aí diz: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também nas outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Ele foi enviado para anunciar o evangelho, mas curava também. E por que ele curava também? E por que ele fazia milagres também? E aí, você vai um pouco mais para frente, em João capítulo 4, verso 43 em diante. Diz assim: passados 2 dias, Jesus saiu dali e foi para a Galileia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Foi aquela ideia lá que expulsaram ele da sinagoga. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, foi até ele e pediu-lhe que fosse curar o seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Olha para mim. Este é um outro episódio que ocorreu naquela ocasião lá onde Jesus estava andando pela Galileia e no meio de um caminho um oficial, sabendo que ele estava por lá
e tinha um filho doente, vai ao seu encontro e pede para que ele vá curá-lo. Jesus, então, entende essa necessidade de curar pessoas. Ele quase que disse: eu não vou curar para ele ficar bom, não, eu vou curar para você crer. Ele diz: se não houver prodígios e sinais, de modo nenhum crerão. Então ele não estava curando porque era bonzinho ou porque sua missão implicava nisto. Ele estava curando porque fazia parte do processo de apresentar o reino. Fazia parte da evangelização. E aí a gente hoje tem duas nomenclaturas muito interessantes nas empresas, que é atividade fim e atividade meio. Qual é a atividade fim da empresa? A atividade fim da empresa é, vender transformadores. Ah, tá, ela produz transformadores, tem que vender transformadores. Mas o cara que limpa a latrina lá da empresa, esse camarada, ele está produzindo, é uma atividade meio. Todo mundo que não está envolvido diretamente com vender transformadores, mas está fazendo pintanas para a parede da empresa, limpando as estruturas da empresa, os ambientes da empresa. Essa gente está trabalhando na atividade meio. É através disso aqui que a gente consegue vender transformadores. Se não tiver essa outra galera trabalhando nesses outros setores da empresa, não tem como vender os transformadores. Então tem o pessoal da manutenção, tem o pessoal do marketing, tem o pessoal de várias outras coisas dentro da empresa, que não é exatamente a fabricação e ir lá no camarada e apresentar o transformador para ser vendido. Fim e meio. Essa ideia cai nisso. Jesus curava assim, porque era uma forma dele alcançar o seu objetivo. Mas não era a missão. A missão não era essa. Esta era uma forma de alcançar o objetivo. E ele diz: se não ouvirem sinais e prodígios, de maneira nenhuma crerão. Eles precisam ver coisas acontecendo miraculosas para que sejam, olha só, para que deem ouvido à palavra e sejam salvos. E aí a gente vai para aquela passagem clássica de Jesus. Olha como é que ele configurou isso aqui. Marcos 16, 14 em diante. 16, verso 14. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto, já ressuscitado. Disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Até esse ponto. Então ele chegou para os discípulos e disse assim: vão para o mundo. Agora, se ele mesmo, Jesus, teve de usar do expediente dos prodígios e sinais para que crescem, seria até incoerente ele fazer isso diferente agora. Então ele continuou e disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome, quer dizer, vocês não vão fazer por conta de vocês, não. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Eles ficarão curados. Gente, está tão clara e cristalina a missão da igreja, tão clara e cristalina, apontar o reino.
apontar a salvação, mas e a nossa obra de misericórdia? Mas e a nossa obra de ajuda ao próximo? Mas e a nossa obra de ser igreja misericordiosa, que vai entender o problema das classes desfavorecidas, ou então dos mais desfavorecidos do que nós? E a nossa e esse lado nosso, que é um lado muito forte em algumas igrejas, e até em algumas igrejas evangélicas também. Eu conheço um pastor que ele é psicólogo e ele tem um trabalho assim fantástico. Me falam muito do trabalho dele com as ONGs que ele criou e trabalho dentro de comunidades que ajudam pessoas e etc e tal. E eu até gosto muito dele. Talvez a gente traga ele aqui um dia para trazer uma palavra para nós em um de nossos eventos. E eu fico pensando assim: meu Deus, isso é muito bom. Isso é muito bom. A igreja, acredito que deve fazer essas coisas. Mas o nosso problema é quando a gente faz isso tão bem, mas tão bem, que a gente acaba pensando que a gente foi chamado para fazer isso. A gente acaba pensando que a gente foi chamado para ajudar as pessoas, para dar comida para o pessoal, promover o café da manhã de todos os mendigos da cidade. A gente foi chamado para distribuir cesta básica no morro, ou então fora do morro também, enfim, para quem precisa. Quando a gente faz isso muito bem, e eu não sei como foi esse contexto em que o Papa deixou essa ideia, fazer pontes e não muros. Acredito que, se for necessário, a igreja deve fazer ponte, sim. Se for necessário, para pregar o reino, para falar aos muito distantes do reino, se for necessário, fazer pontes. E também, se for necessário, construir muros ao invés de derrubar. Porque, como eu disse a você, ai de mim se não fosse o muro lá da minha casa. Por quê? Porque ele é necessário. Então a missão da igreja deve ser evangelizar. Se for necessário, construa pontes, cure pessoas, abençoe almas, se doe por elas, ajude, mas não perdendo de vista o que Jesus nunca perdeu de vista. Você tem que ficar. Como eu tenho que ficar? Eu tenho que anunciar para as pessoas das outras cidades. Mas e os caras que vão ficar doentes aqui agora? E como é que vai ser? Como é que vai ser isso? É problema deles. Esse não é o meu problema. O problema é que a igreja não pode perder a sua missão. Sua missão: apresentar o reino. Apresentar Jesus, falar da salvação. Se um dia a gente fizer aqui um trabalho com as pessoas de rua para dar almoço para todo mundo, ou sei lá, o café da manhã, ou roupa, fizer aquela fila, se um dia a gente fizer, a gente pode fazer isso. Não pense que a gente não pode, não. A gente pode fazer isso. Mas se um dia a gente fizer, a pregação do evangelho tem que ir em seguida. Não é ouvir, não é dar, não é ajudar, sem entregar o principal, que é a mensagem de salvação. Essa é a missão da igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé nesse momento. Soberano Deus e amado Pai,